Meus queridos irmãos, agora nós vamos ler a terceira parte, ou terceiro ponto da lição de número 2 do quarto trimestre. O primeiro subtópico do terceiro ponto diz assim, abre aspas, já floresceu a vara, fecha aspas, versículo de número 10. Vamos ver lá o que o versículo de número 10 está falando. O versículo de número 10 diz assim, eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ezequiel capítulo 7, versículo 10. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim, como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte. 2 Reis 17:3, Isaías 10:5 e Isaías 20, versículo 1. Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague, para chicotear Jerusalém em Judá. Jeremias 27:8 e Jeremias 51, dos versículos 20 ao versículo de número 24. O segundo subtópico diz assim, reverdeceu a soberba, versículo 10, parte B. Só para nós refrescarmos, vamos ler a. Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. 2 Reis 25:7, 2 Crônicas 36:17, Jeremias 52, versículo 10 e versículo 11. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso, o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Jeremias 51:34, versículos 55 e versículo 56. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes, isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. O terceiro subtópico, o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia, Nabu, Kudiri, Utizur, que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nebuchadrezzar, e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel. A forma alternativa é Nebuchadnezzar, que aparece também em Jeremias 27, 6, 8 e 20, Jeremias 28, 3, 11 e 14, Jeremias 29, versículos 1 e o versículo 3. A Septuaginta e Joséfo empregam a forma grega Nabucodonosor. Ele era filho de Nabucodonosor, que reinou 21 anos na Babilônia, 625 a 605 a.C. Nabucodonosor reinou 43 anos, de 605 a 562 a.C. O quarto subtópico, a Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádica. Babi, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram, no princípio, povos distintos,
A palavra Kasdu significa conquistadores. Era usado para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Gênesis capítulo 11, versículo 28 e 31, Gênesis 15, versículo 7. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se ao mesmo império. Isaías 13, 19, capítulo 13, 19, capítulo 47, 1 e 5, capítulo 48, versículos 14 e 20. A sinopse do terceiro ponto. O versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo, que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, o rei Nabucodonosor. A conclusão da nossa lição. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e dos conselhos dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Muito bem, chegamos à conclusão da nossa lição, a lição de número 2 do quarto trimestre. Tá bom, queridos? Um ótimo dia e que Deus continue os abençoando. Amém.